Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é que o alicerce da sua fé esteja em Jesus Cristo, a rocha inabalável. Para isso, a gente vai usar o texto sagrado que encontra-se em Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 29, e depois Lucas, capítulo 11, versículo 27 e 28. Eu não sei onde está alicerçada a sua fé, mas a minha está em Cristo Jesus, a rocha inabalável. Vamos para o texto sagrado, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus abra nossa mente, nossa visão e o nosso coração, para termos um melhor entendimento da palavra de Deus. Lembrando que a gente vai ler a versão King James, atualizada de estudo. E o texto sagrado de Mateus, capítulo 7, 24 a 29, diz assim. A epígrafe do texto aqui, dessa versão, está dizendo assim, o sábio e o insensato. E aqui não, está os dois fundamentos. Em outras versões, os dois alicerces, né? E ele diz assim, assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio. Olha só, meu irmão, todos aqueles que ouvem a palavra de Cristo e as pratica, será comparado como um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, olha que interessante, meu irmão, não basta ouvir. Num grupo, numa igreja, sabe, tem dois tipos de pessoas. Todo mundo está ouvindo, só que a diferença é colocar em prática. Interessante, né? Aquele que ouviu e colocou em prática é como se tivesse construído a casa na rocha. Chegou o vento, tempestades, enchentes, e ele ficou firme, ou seja, chegou as aflições da vida, mas ele estava firme na rocha, firme em Jesus Cristo. Ele conseguiu sobressair. Porém, aquele que ouve as palavras de Cristo, mas não coloca em prática, é o que acontece aqui agora. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Quando Jesus acabou de pronunciar estas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino, porque ele as ensinava com quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Olha que interessante agora na versão NAA. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Meu irmão, minha irmã, vamos ser prudentes, vamos ouvir a palavra de Deus e colocá-las em prática. Não basta a gente só ter a fé em Cristo, que a gente vai ver em alguns versículos aqui, que ele é a rocha inabalável. Não adianta eu estar com a minha fé em Cristo, mas não ter a minha vida em Cristo, né? Não colocar em prática. Será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato, que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Olha o que diz em Levítico, capítulo 11, 27 e 28. Eu gosto muito desse texto sagrado, meus irmãos. Olha só. Aconteceu, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava no meio da multidão, disse a ele, erguendo a sua voz. Em outras versões vai dizer que essa mulher se levantou e gritou, né? E ela disse assim para ele, bem-aventurado o ventre que concebeu você e os seios que o amamentaram, ou seja, estava dando honra para Maria. Bem-aventurado você, né? Bem-aventurado a Maria, você saiu do ventre da Maria, amamentou nos seios da Maria. Bem-aventurado o ventre que concebeu, ou seja, ela estava falando, mais feliz é Maria, porque a palavra bem-aventurado é feliz, mais feliz.
Maria que te concebeu e o seio de Maria que te amamentou. Bem-aventurado o ventre que concebeu você e os seios que o amamentaram. Jesus, porém, respondeu. Ele quebrou no meio e falou: epa, não, bem-aventurado o quê? O ventre que me concebeu e os seios que me amamentaram? Pera aí que eu já vou quebrar essa idolatria já de vez, porque senão lá na frente a idolatria vai ser maior. Aí ele diz: Jesus, porém, respondeu: pelo contrário, mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Em outras versões, e as praticam. Então tem tudo a ver com o texto que a gente leu sobre os dois fundamentos, os dois alicerces, o sábio e o insensato. Aquele que ouve as palavras de Deus e a pratica é como tivesse construído a casa na rocha. Aqueles que ouvem a palavra de Deus e não as praticam é como se tivesse construído a casa na areia. Olha o que o texto sagrado diz de 2 Samuel 22:32. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha, senão nosso Deus? Isaías 26:4 disse: confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Em Salmo 62:6 diz: somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta, não serei abalado. Olha só, meu irmão, temos que crer então, não basta a gente crer em Cristo, né? Tem muitos aí que estão colocando a sua fé na areia, coloca a fé na imagem de escultura, coloca a fé na arruda, coloca a fé no alho, coloca a fé no Buda que já morreu, coloca a fé em Allan Kardec, coloca a fé em aqui, né? Coloca a fé em todas essas coisas que ou foi feito pela mão do homem, ou morreu, apodreceu e está no túmulo lá, já passou, já fedeu, os bichos já comeu, já foi, não existe mais. A nossa fé está em Deus, o Criador dos céus e da terra, que dá vida para toda a raça humana, que faz o sol vir e ir, chuva vir e a chuva cessar, né, meu irmão? Que vem dia e noite, né? Passará céus e terra, mas a palavra do Senhor não passará. Então tem muitos aí que está com a tua fé na areia, em algo que, né, não vai ajudar em nada. Alguns creem em cores de roupa para ser abençoado, outros creem em cores de roupa para paixão, para casamento, né? Outros creem no arruda, no alho, né? Outros creem em cartomante. Então são aquela fé na areia. Mas nós temos a nossa fé em Cristo, que é a rocha. Só que não basta a gente ter a fé em Cristo, tem que colocar as palavras de Cristo em prática. Aí sim, é como se a nossa casa estivesse firmada na rocha. Quando a Bíblia diz que vem chuva, tempestade, areia, ventania, são as aflições do dia a dia. Porque Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando ele diz isso, ele está querendo dizer o quê? Aqueles que estão em mim, que estão na rocha inabalável, aqueles que estão ouvindo a minha palavra e colocando em prática, vai passar pela ventania, pela tempestade, pelas enchentes e tudo mais da vida, porque vai conseguir suportar as aflições do dia a dia. Agora, aqueles que apenas ouvem a palavra de Cristo e não colocam em prática, é a mesma coisa de colocar a fé em algo inútil. A Bíblia diz para a gente não temer as imagens de escultura, porque elas não podem fazer nem bem e nem mal, ou seja, é inútil, né, meu irmão? É algo que foi feito pela mão do homem, assim como o homem criou a Bíblia, né? Produziu a Bíblia, a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus escrita aqui por homens foi inspirada por Deus, mas eu estou dizendo aqui a fabricação do material, fabricação dessa caneta, né? Uma imagem de escultura, e essa caneta é a mesma coisa, foi feita pela mão do homem. Então, tem muita gente aí com a tua fé na areia e tem muita gente que está com a fé na rocha, mas não está colocando em prática. E Deus falou comigo e contigo aqui: ouve as minhas palavras e coloca em prática, que é para quando chegar as aflições do dia a dia, a enchente bater em você, a tempestade, a ventania, você conseguir suportar, né? Por isso que ele diz: eu venci o mundo, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Tem gente que não tem assim uma sabedoria e vai falar: Cristo venceu o mundo, ele era Cristo, é o Filho de Deus, é o Deus vivo, é o Deus encarnado. Não, quando ele diz isso, ele está querendo dizer: ei,
se eu venci o mundo e vocês ouvirem minhas palavras e colocarem em prática, vocês vão também passar pelas aflições do dia a dia. Tá bom, meus irmãos? Então, Deus falou comigo e contigo. Não basta a gente estar na rocha. Temos que colocar em prática para que a gente possa suportar todas as aflições do dia a dia. Vamos ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. Aí sim, a nossa casa será firmada na rocha. Aí vai ter diferença entre o sábio e o insensato. Tá bom? Fiquem na paz do Senhor e que Deus te abençoe.